E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, vamos falar de Jey Uso. Eu não sei, acho que eu tenho alguns vídeos falando de Jey Uso, mas existe um baita revisionismo com o Jey Uso. E aí, eu vou falar isso sendo bem honestamente um crítico ao Jey Uso atual. Eu não sou fã do Jey Uso no main event. Eu sei que ele tem problemas como lutador solo. Não sou defensor de Jey Uso em nada. Mas eu não faço revisionismo com o Jey Uso, tá? Vamos à minha questão, ao meu ponto, que é o quê? Inclusive, isso vale até pra galera da comunidade, cara. Eu vou entrar nesse ponto aí, tá? Que eu sou um defensor do Zezo também, mas eu vou expor o Zezo nesse vídeo, cara. Eu vou expor o Zezo nesse vídeo. Vamos lá. Jey Uso. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiramente, eu vi um meme lá do Kit Wilson, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre o Kit Wilson, porque eu acho que isso é um ponto válido, porque ele tá com uma theme song, uma entrada que tá empolgando a galera. E aí o cara comentou ironicamente, eu já posso ver esse cara como o futuro da companhia, como o cara que vai ganhar o Royal Rumble, como o cara que vai fazer o Gunter dar Out. Ou seja, sendo irônico, falando tipo, o Jey Uso tinha uma entradinha legal e deram tudo isso pra ele. Não é verdade, tá, gente? Não, o Jey Uso não ganhou tudo isso só por causa da entrada. Talvez a gente pode dizer que a entrada é o principal combustível. É, assim como eu posso dizer que o erotismo do público em cima da Rhea Ripley é o principal motivo de todo o sucesso e push dela, assim como da Stephanie Wacker. Eu realmente acredito nisso. Você pode discordar e aí tudo bem. Mas é que eu vejo que o motivo principal do push, delas terem conseguido push, é porque o público engaja por causa disso. Claro que irrelevante, porque as duas merecem esse push por outras questões. É que eu realmente acho que o push não veio por outras questões. A mesma coisa em relação ao de uso. A diferença é que ele não merecia esse push todo. Mas dizer isso não significa negar os talentos dela. Assim como eu dizer que não é só isso, não significa negar que esse talvez tenha sido o motivo principal do Jey Uso ter alcançado o status que ele alcançou. Só que a gente não pode ser revisionista, a gente não pode ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil hoje falar que o Jey Uso ganhou tudo sem ninguém querer apenas como entrada. Vamos relembrar tudo o que aconteceu? Jey Uso, primeiramente, ele já teve uma passagem histórica como campeão de duplas, inclusive quebraram essa passagem mais ainda quando eles foram campeões de novo com a Bloodline. Reinado histórico, reinado incrível, reinado épico. É assim, né? Naquelas, na medida do possível, né? Mas, até então, o status do Jey Uso era uma grande dupla, talvez a maior da história. Pra mim, são a maior da história, tá? E o que acontece? A gente tem todo o desenvolvimento de Bloodline, a gente tem toda a história da Bloodline. E é nessa parte, principalmente, que eu falo que como a gente é revisionista. Porque assim, não sei se vocês se recordam, mas Jey Uso e Roman Reigns no SummerSlam, eu não vou falar das lutas deles antes, porque realmente não teve esse hype todo. Mas a partir do momento que Jimmy e Jay traíram Roman Reigns e começou a guerra civil da Bloodline, etc., o hype do Jey Uso se iniciou ali, se instaurou aí. Fato é que o Jey Uso conseguir sustentar um personagem solo, não que ele tenha conseguido sustentar em habilidade certa, mas eu falo assim, como vendas, etc., surgiu porque eles fizeram um grande trabalho com a Bloodline. Eles, mesmo com eles sendo campeões de duplas, tiraram Jay e Jimmy do cenário de somos apenas lutadores de duplas. Eles deram persona, eles deram história, eles deram enredo. Então, o Jey Uso não é do dia pra noite que ele virou esse cara, o main event Jey Uso. Não. Eles literalmente colocaram o Jey Uso ali com uma puta de uma história boa. E todo mundo achava boa. Não vamos ser hipócritas. Todo mundo gostava do Jey Uso, sabe? Inclusive, não vou falar todo mundo, porque vai ter a galera que é fechadão com o Roman pra sempre. Mas muita gente torceu pro Jey Uso ganhar do Roman Reigns. Muita gente. E mesmo quem não torceu, e aí é a parte que eu vou falar que eu vou dar um exposed aí no Zezo. Assim, posso estar perdendo. Ele pode ter falado que ia odiar isso na época. E aí eu vou estar sendo errado. Mas eu duvido muito que se o Jey Uso tivesse tirado o título do Roman no SummerSlam, por exemplo, o Zezo ia ficar super bravo. Porque teria sido coerente. Dentro da história faria sentido. E inclusive, é um ponto legal, né? Roman e Jey Uso sempre encaixaram lutas muito boas. Eu não lembro de uma luta ruim deles.
poucas que eles tiveram eu acho que foram bem legais, né? Mas, dito isso, não era uma coisa que a galera odiava. Aí quando o Jey Uso saiu da Bloodline, começou com o personagem, começou com o it dele também, até então, até certo tempo, cara, até o Backlash, vou colocar assim até, sabe? Até o Backlash, ninguém via problema nisso, sabe? Nem caras grandes, nem o Zezo da vida, assim, via tanto problema nisso, sabe? O Zezo, pô, por que eu tô falando de Zezo? Porque eu também lembro muito desse vídeo, porque eu tava assistindo um vídeo antigo de WWE, etc. Onde o Zezo fez o It, gente. Eu achei isso absurdo. O Zezo fazendo o It, velho. Por quê? Porque isso não era um problema, não era visto como um problema. E aí eu não tô batendo no Zezo, porque eu até entendo que ele concorda comigo, em parte sim. Ele já fez vídeos até concordando comigo, sim. No meu ponto. Mas isso é num contexto geral. Quando ele foi campeão intercontinental, ninguém reclamou também, sabe? Eu entendo, sim, que o principal problema é o push enorme que deram pra ele. De fazer ele ganhar Royal Rumble, de fazer ele fazer o Gunter da The Paut, que é uma coisa absurda. Eu concordo com isso, e eu acho que isso é um problema. O que eu quero dizer é um fato, é uma coisa simples. Não vamos fazer revisionismo histórico, revisionismo de pro wrestling, de fingir que ninguém queria que o Jey Uso fosse campeão de nada. Sabe? Você pode muito bem criticar a maneira como a WWE fez, e assim, não tô nem batendo no meme também, porque foi um meme, pô. É uma brincadeira, é óbvio. É que eu usei da brincadeira pra poder falar sério, que é o quê? Não vamos fingir que foi do nada, não vamos fingir que foi da noite pro dia. Não é tipo assim, ontem o Jey Uso tava ganhando título de tag e hoje ele está ganhando o Mundial. Não, isso foi uma construção gradual. A partir de determinado ponto, ela foi mal feita e foi além do que deveria? Foi, não tô batendo nisso. Não tô falando que não. Mas não foi do nada. Não dá pra gente fingir que, tipo assim, o Jey Uso ganhou o Royal Rumble porque ele tem uma entradinha legal. Não é verdade, não é por isso que ele ganhou uma entradinha legal. Porque ele não ganhou o Royal Rumble por ter uma entrada que a galera se anima. Não. Ele ganhou por isso. Ele ganhou pelo fato dele ter tido uma grande história com a Bloodline. Ele ganhou pelo fato de ele ter tido um pop absurdo quando ganhou o Intercontinental. Ele ganhou, sabe, muita coisa. Tem muita coisa que ali ele foi construído. Ele foi gradualmente chegando a um ponto que fizesse a WWE pensar nessa possibilidade. Erraram, eu não acho que acertaram. Mas não é tipo assim, ele tem uma música legal, vai ser campeão de tudo. Não é assim que funciona. Ponto. Nunca foi. E assim, fingir que é isso é negar a realidade. Até a gente já torceu pro Jey Uso. Vamos ser sinceros. Até a gente já, se não torceu, já não se incomodou com o Jey Uso ser campeão mundial. Porque quando o Roman era campeão e quando ele foi enfrentar o Jey, muitos de nós estávamos torcendo pro Jey e outros de nós entenderiam que aquilo seria um bom final pro contexto Bloodline. Então é isso, cara, é isso. Não tem pra onde fugir. Vocês podem fazer revisionismo, tal. Só que eu sou um cara que eu sempre falo, eu prezo pela honestidade, eu tento ser honesto. Eu não vou voltar atrás com algo que eu pensava antigamente. Quando eu falo voltar atrás, mentir ou omitir, sabe? Voltar atrás, trocar de pensamento, pensar, pô, se você pensa, não, a construção do Jey Uso com a Bloodline foi ruim, foi horrível. Tá, você mudou de pensamento e na época você gostava, beleza. Mas não foi, eu não acho que foi, pra mim foi boa, E eu não posso chegar aqui e falar assim, não, o Jey Uso só tinha música. Não, teve outros motivos que fizeram eles puxar esse gatilho. E foi errado, eu não acho que eles deveriam ter puxado mesmo assim. Eu só não vou mentir e falar que, pô, o Jey Uso ganhou um Royal Rumble por causa do It. Apenas isso. Não foi apenas isso. Teve uma construção, principalmente, eu digo mais, Jey Uso ganhou o Royal Rumble por causa da Bloodline. Eu continuo pensando isso. Pra mim, o principal ponto que faz o Jey Uso ter ganhado o Royal Rumble é a Bloodline. E quando eu falo Bloodline, é toda a história que ele passou pela Bloodline. Vocês entendem? É isso. É isso. Não tem muito mais pra onde desenvolver, é meio que esse o meu ponto. É isso, tamo junto, é nóis.